Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar uma palavra que queimou muito no meu coração, que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, fala sobre a igreja, né, a carta da igreja para a igreja de Esmirna. E assim, foi algo que queimou muito o meu coração, porque ela traz assim um alerta para as nossas vidas, porque o Senhor, ele começa a dizer que ele conhece a tribulação que essa igreja está passando, e aí ele diz assim, olha, pelos judeus, né, que dizem que são judeus, mas não são, e eles têm perseguido vocês, então eu tenho conhecido a tribulação de pobreza, né, que vocês estão passando, apesar que vocês não são pobres, vocês são ricos. E aí ele diz assim, olha, vai vir sobre vocês, para alguns de vocês, uma grande tribulação durante 10 dias. Alguns de vocês vão ser colocados na prisão, né? Mas o Senhor diz o quê? Que Ele está com essa igreja, porque essa igreja está passando por todas essas provações, não são por coisas, por causa deles mesmos, mas é simplesmente pela causa de Cristo, né? Porque nessa comunidade, nesse lugar onde ficava a igreja de Esmirna, tinha uma grande comunidade judaica, e os judeus, eles manifestavam, né, o racismo, o preconceito contra os cristãos e a perseguição. E eu imagino o que, na verdade, o que eles inventavam, né, para colocar ódio mesmo, rivalidade no coração das outras pessoas, para que as pessoas não se aproximassem dos cristãos. Fora isso, quem tinha os seus comércios, era dado uma lei, uma ordem em sociedade, que ninguém deveria comprar nada dos cristãos, que ninguém deveria, né, ou seja, tinham que serem excludentes quanto ao cristianismo. Quem conhece Paulo sabe que Paulo adentrava as casas, saíam arrastando homens e mulheres e crianças. E assim, quando eu estudei sobre a perseguição da igreja, e foi por um rabino judaico, assim, muito bacana, porque ele traz assim uma realidade que às vezes a gente nem dimensiona como que foi. Mas esse povo, essa igreja, eles estavam determinados a sofrer pela causa de Cristo, porque eles tinham verdadeiramente se encontrado com o Senhor. E eu vejo hoje essa igreja desse século XXI, uma igreja que tem lutado para que o amor não esfrie, apesar que a própria palavra vem nos alertar a respeito disso, né, dizendo que o amor de muitos esfriariam. Por quê? Porque hoje nós estamos assim, são os crentes engodados, somos acostumados aí com a teologia da prosperidade. Se você é filho de Deus, você não tem enfermidade. Se você é filho de Deus, você não passa por situação financeira. Se você é filho de Deus, você não é ridicularizado. Se você é filho de Deus... Então, assim, tem um monte de crenças que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, será que a gente está longe da palavra de Deus, achando que nós estamos perto? Tipo, eu vejo um monte de crentes animistas, né, com ideias animistas. Eu acho que o próprio Jó, ele tinha um conceito animista, porque diz a palavra que toda vez que terminava os banquetes que ele dava na casa dele, ele ia lá e ele ofertava algo ao Senhor, para que, se por acaso os filhos dele, se eles tivessem feito alguma coisa, para que, né, a maldição não chegasse sobre a vida deles. Então é um dá lá, troca cá, você entende? Então nós estamos nessa igreja de praticidade, nessa mal acostumados. O que nos falta verdadeiramente é crescimento. E eu vejo esse coronavírus, eu vejo aí Deus sacudindo a igreja e dizendo para mim e para você, ó, ei, olha, você hoje vai filtrar, hoje você vai dimensionar onde está a sua fé, as perseguições que você está apto para passar pela causa de Cristo. E a gente passa coisas assim, problemas, na verdade, que são naturais, né? De problemas de quem vive em sociedade, de quem é brasileiro, de quem é cristão, mas assim, são, na grande maioria dos nossos problemas é como qualquer outro ser humano. Não é a tribulação da igreja de Esmirna, que eles estavam perdendo as suas casas, estavam perdendo os seus negócios, estavam perdendo os seus empregos, porque eles eram cristãos, porque eles tinham essa alegria de dizer, nós somos seguidores de Jesus Cristo e seremos até o fim, você percebe? Então, quando eu vejo isso acontecendo algo mundialmente, vem um alerta para minha vida. Ou você está com alegria, você está preparado para ser, talvez, levado e ir para a prisão durante 10 dias, ser provados, porque aqui ele dá um alerta à igreja de Esmirna. Será que nós estamos preparados para passar por tribulações? Será que nós estamos preparados de realmente um pegar na mão do outro e orar
chegar e ser verdadeiramente cristãos, porque a igreja de Sardes tinha um monte de obras. Eles trabalhavam muito, eles faziam muitas coisas, era uma igreja extremamente estratégica, famosa, né? Uma igreja rica, mas percebe-se, eles eram pobres. Diferente de Esmirna, quando o Senhor Jesus, o anjo ele começa a dizer, a tribulação de vocês é na pobreza, apesar que vocês não são pobres, vocês são ricos. Por quê? Porque o primordial nós temos, o principal, nós temos o Cristo no nosso coração, nós somos do Senhor, nós tomamos uma decisão de não olharmos mais para trás. Então, queridos, não seja igreja de Sardes, que onde eles trabalhavam, faziam muitas obras, mas o Senhor diz assim, que estava imperfeito. Sabe aquela coisa? Não foi com interesse de coração, não foi com disposição. Muitas vezes a gente tem que se perguntar, por que eu vou para a igreja? Porque eu quero tanto ter um ministério? Será que o ministério vai ser para fazer o meu nome? Será que é para alegar o meu coração? Será que é para, na verdade, preencher um vazio que eu tenho, né? Não adianta. Outros eu vejo assim, igrejas abarrotadas fazendo assistência social e assim, um trabalho muito bonito, mas não existe crente. E é isso que o Senhor Jesus diz, igreja de Sardes, né? E quando ela foi destruída, o que sobrou da igreja de Sardes? Uma estrada, né? Lã, produtos, uma cidade extremamente erigida no luxo, e ficou tudo, se perdeu. Quais são os valores? Quais são os valores da igreja de Sardes? Quais são os valores da igreja de Esmirna? É isso que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua vida. Olha, tem alguns de vocês da igreja de Esmirna que vocês vão ser provados. E a provação não vai ser fácil. São só 10 dias, mas queridos, para quem já passou, parece que um dia na provação é uma eternidade. Mas esses crentes estavam felizes, porque eles sabiam que eles estavam passando. Eles estavam talvez perdendo algumas coisas, mas era por uma boa causa, era por servir o Senhor Jesus, por ser do Senhor. Então, queridos, saia da aparência, saia da igreja de Laodiceia, onde a gente estuda, nós estamos tão preocupados, né, em termos conhecimentos e em descobrirmos o colírio, descobrirmos as grandes cirurgias plásticas, né, a cura para as enfermidades, né, sei lá, talvez, artistas, sermos publicitárias, sermos empresárias, né? Pessoas que as pessoas comentam e nos reconhecem como cristãos. Saia disso, de coisas superficiais. O Senhor está nos chamando e é necessário que uma igreja, a igreja de Esmirna, se levante para se alegrar, para passar nas tribulações. Não ser crentes de comiseração, que começa a chorar, que vai para a casa do Senhor, que já não quer mais ir, porque Deus, se fosse Deus, não é assim? Né? No começo da conversão é até natural, mas depois, crente, anos e anos dentro da casa do Senhor e simplesmente chorando e achando, porque que Deus, se Deus fosse Deus, queridos, quando nós estamos na maturação, quando nós estamos ligados com o Senhor, é mais ou menos assim, né? Que eu acho tremenda essa palavra que eu ouvi domingo. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus estava com ele. José passou tudo que ele passou na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Foi lançado ao cárcere, mas Deus era com ele. O mais importante, o que é Deus está comigo e com você. Então, queridos, não seja uma igreja de aparência, não seja uma igreja que tenha tantas obras, mas o Senhor, Ele nos quer de corpo, alma e espírito. Não seja um animista, né? Porque como Jó, né? Ele dava grandes banquetes e daqui a pouco ele, como se diz, ele dava oferendas, ele oferecia